Mais uma questão, vamos dar uma lida. Questão de uma máquina térmica que ela utiliza um mol de gás ideal diatômico para realizar um ciclo ABCA. O gráfico. O ponto A está sobre a isotérmica T1 e os pontos B e C estão sobre a isotérmica T2, como mostra a figura ao lado. Sobre esse tema, analise as seguintes afirmações e assinale a correta. Letra A. Vamos dar uma olhadinha logo nesse gráfico. Aqui ele tem duas isotermas, significa que qualquer ponto nessa curva aqui isoterma, ele vai ter a mesma temperatura. Se eu pegar qualquer ponto aqui da mesma isoterma, ela vai ter a mesma temperatura. Repare que no ponto B e o ponto C, eles estão sobre a mesma isoterma, logo eles têm a mesma temperatura. Não significa que esse processo BC é isotérmico. O processo isotérmico é quando a temperatura é constante em todo o processo. Só que nesse caso não. A temperatura em B é igual a de C, mas não significa que em qualquer ponto aqui desse processo a temperatura é a mesma. Então, muito atento em relação a isso. Vamos lá. Letra A. O processo AB é um processo isobárico? Processo AB. Não. O que é constante aqui no processo AB é o volume. Então, na verdade, é um processo isocórico ou isovolumétrico. Lembrar que no processo isocórico, o trabalho é nulo. Se não há variação do volume, o trabalho é nulo. Então, essa aqui é falsa. Letra B. A temperatura do gás A é maior do que o gás B? Vamos dar uma olhada. Então, a gente tem aqui, que PA, VA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB. Se tratando de um gás ideal, a gente pode sempre usar essa relação. O que é que a gente tem aqui? Como dito anteriormente, no processo AB, o volume é o mesmo. Então, já posso cortar aqui o volume. Repare agora que minha pressão e a temperatura, elas são diretamente proporcionais agora. Se eu aumento a pressão, aumento a temperatura. Eu não preciso nem substituir aí valores, tá? Então, repare na seta. A seta, ela está indo de A para B. A pressão está aumentando, logo o volume vai aumentar também. Então, no processo isocórico ou isovolumétrico, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, a temperatura no ponto A é menor do que do ponto B. Então, aqui, falso. O processo BC, ele é um processo isocórico? Falso. O processo isocórico é quando não há variação de volume. E no processo BC, o volume ele está aumentando. Ele estava aqui em 2 e agora está em 6. A variação da energia interna em BC é nula? Verdadeiro. A variação da energia interna, ela depende da variação da temperatura. Variação da energia interna, ela depende da variação de temperatura. E ela é uma função de estado, ou seja, ela só depende do ponto inicial e final. Ela não quer saber o que acontece no meio desse processo. Então, como a temperatura em B é igual à temperatura em C, não vai haver variação de temperatura entre esses dois pontos. Logo, a variação da energia interna, ela vai ser nula. Então, aqui é o nosso gabarito. Vamos dar uma olhadinha na letra E. O gás absorve calor no processo CA. No processo CA, ele absorve calor? Então, vamos dar uma olhadinha. No processo CA. Olha a seta. O volume está diminuindo.
O volume está diminuindo, então o trabalho ele é negativo, tá? Eu não preciso calcular. O trabalho é negativo. Repare que esse processo CA é um processo de pressão constante que a gente chama de isobárico. Então, ó, se a pressão é constante, eu corto a pressão, fica que V de A, T de A é igual a V de C, T de C. Repare que o volume e a temperatura eles ficam também diretamente proporcionais. Se eu aumentar o volume, aumenta a temperatura. Então, no processo isobárico, o volume e a temperatura ficam diretamente proporcionais. Como o volume está diminuindo, a temperatura vai diminuir também. Então significa que o meu ΔU ele é negativo também. Então quando eu for olhar o trabalho, eu olho o volume. Quando eu for olhar a temperatura, eu olho. Quando eu for olhar a energia interna, eu olho a temperatura. Temperatura aumenta, ΔU positivo. Temperatura diminui, ΔU negativo. Se a temperatura é constante, ΔU igual a zero. Mesma coisa o trabalho, só que em relação ao volume. Pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem que o calor vai ser trabalho mais ΔU. Como o trabalho é negativo e o ΔU também, o calor vai dar negativo. Significa que ele não está absorvendo gás. Para absorver, para receber calor, então ele teria que dar um valor positivo. Por isso que a letra E ela é falsa, tá? Então a gente tem como gabarito a letra D de dado.